É Atos dos Apóstolos, capítulo 9, quando então começa a narrar a história de um dos homens mais importantes depois de Jesus, é claro, porque esse é incomparável, esse é Deus, que é o nosso querido irmão Paulo, um homem que depois deste encontro aqui mudou a sua vida, a sua história, a sua forma de se relacionar com Deus, de um perseguidor ferrenho e implacável contra os cristãos, a o maior escritor do Novo Testamento. Saulo estava com uma carta dada pelos líderes para poder perseguir os cristãos da nova associação religiosa, que eles até então não entendiam se era só uma moda, o que era, mas eles queriam combater. E um dos homens responsáveis por perseguir e dizimar esta seita é um homem chamado Saulo, e estava com a sua tropa a caminho de Damasco, para então aniquilar uma igreja cristã que ali existia. E no caminho, foi o texto que nós lemos, um resplendor de luz do céu irradiou os olhos de Saulo, a ponto de ele cair por terra, a ponto dele se prostrar, a ponto dele se render. Foi algo muito grande, porque ele é um líder, ele era um poliglota, ele era um intelectual da sua época, um homem influente com judeus, um homem influente com romanos e um homem influente com gregos. Um líder militar na sua cultura, e também um líder para as pessoas que assim o tinham como tal. Para esse homem se prostrar é porque esse resplandecer de luz que veio do céu foi muito forte. E aí veio então uma voz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E aqui na minha Bíblia, eu não sei na sua, está em vermelho. E tudo que está em vermelho na minha Bíblia foi Jesus que disse. Talvez na sua não esteja, mas saiba que quem disse essas palavras foi Jesus. Saulo, meu filho, por que você me persegue? E ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu me persegues. E duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Para você entender o que é isso, é como se existisse uma parede com espinhos pontiagudos e que causam muita dor. Obrigado. E recalcitrar contra os aguilhões é você estufar o seu peito e ir de encontro a essa parede de espinhos. Paulo está dizendo, Jesus está dizendo: Saulo, você está indo com o peito aberto a uma parede de espinhos. Isso é duro demais para você. Por que você faz isso? E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E aqui, irmão, mudou a história de vida desse homem. Quando ele se desfez de toda a sua conquista social, militar, eclesiástica, financeira, todo o seu status, toda a sua pose, e disse: Senhor Jesus, agora que eu estou te sentindo, agora que foi realmente duro a ponto de eu me prostrar, o que queres que eu faça?
Querido irmão, eu disse que serei bem breve, serei mesmo. Nós crescemos acreditando em coisas que nem sempre são verdades. Quer um exemplo? Eu poderia dar vários. Vou dar um exemplo bem simples. O extintor no carro. Quantos anos eu e você carregamos extintor no carro? Não é verdade? Quantos de nós, principalmente os mais antigos, não tomaram multa porque o extintor estava vencido? Até alguém descobrir que, na verdade, estatisticamente se descobriu isso, que ao tentar soltar o extintor num perigo real de incêndio automobilístico, as pessoas mais morrem do que se salvam. Ou seja, quando você tem fogo e precisa do extintor, se você passar um tempo ali tentando tirar, você morre queimado. Então, por causa dessa estatística, alguém disse assim: vamos parar, gente, de exigir que as pessoas usem extintor dentro do carro. E agora, no mundo, não é só no Brasil, no mundo, o Brasil foi um dos mais tardios nessa resolução, não é obrigatório mais você ter extintor no carro. Aliás, recomenda-se que você não tenha. Essa é a resolução aí de trânsito que eu vi um especialista falando, inclusive num jornal de circulação nacional, ele dizendo assim: é ao contrário, a gente recomenda que você tire, para que você não fique tentado a pegar, porque você pode morrer. Mas, meu Deus, quantos anos nós passamos com esse extintor lá, e gastando dinheiro com isso, e se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, mas esse você não podia recarregar, você tinha que trocar. É isso, irmão Pedro? É isso, não era? Esse, se eu não me engano, não podia recarregar, se eu não me engano. Meu Deus, quantos anos! Quer um outro exemplo? O ovo. Meu Deus, o ovo, comer ovo era, meu Deus, você está louco comer ovo, você vai morrer se você comer ovo. O ovo era um perigo. Não foi verdade que teve uma época que falava, vamos parar, porque o colesterol, porque não sei o quê, e o ovo, e todo mundo parou de comer ovo. Aí de repente, as pesquisas comprovaram, meu Deus, o ovo é bom demais, é uma das proteínas mais baratas e mais saudáveis que existe, voltem a comer ovo. E aí o povo come agora 10, 12 ovos por dia, que é barato, igual eu, por exemplo, como 10, 12 por dia. E quantas coisas mais nós passamos acreditando a vida toda, falaram para a gente que era assim. E você sabe que no mundo espiritual também é assim. Talvez alguém disse para você que ser religioso precisa estar dentro desse padrão aqui, ó. Não, para você entrar, a Bíblia diz que no céu, para o céu a porta é estreita. Então, o que significa a porta estreita? Aí criou-se um manual. E quem não estava dentro dessas regras, condenado está. E nós crescemos, e muitos de nós crescemos, revoltados com isso. E hoje eu ouvi uma frase de um pastor, que ele tem pregado isso muito, e ele tem um cabelo aqui assim, e é todo tatuado, e aí ele disse assim: se você não pode criticar sua liderança, você está numa senzala, e não numa igreja. E quando ele diz isso, ele provoca em nós o senso de que temos que ser seres pensantes. Deus nos criou sapiens, pensadores por excelência, questionadores. Isso é tão bom que te faz questionar o pecado.
Eu preciso mesmo disso na minha vida? Isso é tão importante assim? Se você não é um crítico, você se acomoda à prática pecaminosa, aos vícios, aos costumes errados, às práticas pecaminosas. E se nós ensinamos que questionar não é de Deus, nós estamos mais sujeitos ao pecado. E eu concordo plenamente com ele, com aquele cabelão e cheio de tatuagem. Eu concordo com ele, plenamente. Em gênero, número e grau da pregação que eu ouvi, eu concordei com ele. Porque o que nos separa deste mundo é a capacidade que temos de questionar. Quando eu abro a Bíblia e vejo a instrução do Senhor para mim, e sinto a voz do Espírito Santo, e aí eu posso dizer, e pensar, e decidir, eu vou obedecer a Deus. Isso é lindo. Essa é a conversão, irmão, perfeita. Você não está sujeito ao que um pregador fala ou deixa de falar. Você não está sujeito a que uma seita ou outra. Você ouve a voz do Senhor e decide por obedecer. Pastor, eu posso ou não posso sentar aqui nessa roda e beber cerveja até cair? Você pode. Mas é bom que você decida não fazer, porque isso não vai lhe render bons frutos. É decisão. É engraçado que eu, como leitor da Bíblia, não vejo a Bíblia proibindo ninguém de nada. Eu vejo a Bíblia orientando segundo a vontade de Deus. E quem mais, acima de Deus, teria a liberdade de nos proibir? Quem? Se Ele resolvesse proibir, Ele pode, Ele é Deus. Como diz a palavra do Senhor, quem lhe deu conselhos na criação? Quem foi seu ajudador? Por isso, se Ele escrevesse, irmão, um manual aqui para nós, de regras, nós teríamos que obedecer. Mas Ele é tão amoroso, que Ele não fez isso. Ele nos orientou, com amor, a fazer o que é certo, o que é santo e o que agrada a Deus. Agora, fazer isso, não depende de Deus, depende de você e de mim. Depende de tomarmos a decisão correta. E me desculpe, se você cresceu ouvindo, não, você precisa acreditar nisso, para você agradar a Deus. Ter essa e essa e essa conduta. Eu queria que você se permitisse repensar se tudo isso está realmente na palavra de Deus. Nós somos aqui uma igreja que pagamos um preço muito alto por deixarmos as pessoas livres para pensar na sua conduta. Pagamos um preço muito alto. Muito alto. Não somos entendidos, somos taxados de muitas coisas. Mas amém, porque eu prefiro agradar e fazer como o meu Jesus fez. E eu vi Ele conversando com samaritanos, eu vi Ele em casamento de não crente, eu vi Ele com uma multidão de gente leprosa, eu vi Ele saindo e atravessando o mar por causa de uma vida para ganhar. Eu não vi Ele julgando, apontando, condenando. Eu vi sim os religiosos jogarem uma mulher e dizendo aí, a lei manda apedrejar, e você, o que diz? E Ele muito calmamente, e eu vou agora parafrasear, tá? O que Ele fez, Ele disse assim: eu não vou julgar, eu vou amar. Foi isso que Ele fez. Eu não vou julgar, eu vou amar. Mas ela foi pega no ato, mas eu a amo e acredito que ela pode deixar essa prática se ela me conhecer. E foi isso que Ele falou para ela.
Eles não te condenaram, eu também. Agora vá e não peques mais. Eu vejo um Deus confiando no seu potencial, acreditando em você, dando subsídios para quando você o conhece, realmente conseguir vencer todo o pecado. Não é tais e tais pecados e outros eu posso fazer escondidinho. É vencer todos os pecados. E quem vos fala não é uma pessoa perfeita. Eu estou em processo também, como todos vocês. Mas nós não podemos desistir, amados irmãos. Você não pode se culpar, pastor, eu pequei nesse dia, meu Deus, e agora não dá para mim, esse negócio de religioso não é para mim. Meu Deus, nós somos falhos e o nosso Deus conhece, mas não desista, persevere. Aquele que perseverar, irmão, vencerá. Aquele que perseverar até o fim, receberá a coroa. Perseverança, nós somos falhos mesmo, não precisa dizer isso para Deus, Ele sabe. Agora você não pode desistir, não desista, não desista, não desista, é a palavra de Deus para você nessa noite. Não desista. Um pai e uma mãe jamais desistem do seu filho. Deus é muito mais do que pai e mãe. Ele não desiste de você jamais. Talvez você cresceu, e me permita com muito carinho dizer isso, acreditando que Maria tem o mesmo poder que Deus. Talvez você cresceu ouvindo isso, a vida toda. Só que saiba que a única vez que a irmã Maria falou alguma coisa na Bíblia, ela disse assim: fazei tudo o que ele, e apontou para Jesus, vos mandar. E ele disse assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai, se não for por mim. Em outras vezes, ele foi até duro com a família, incluindo a irmã Maria, dizendo assim: olha, agora eu estou cuidando das coisas de meu pai. Ele não estava sendo mal educado para a mãe, ele estava sendo o Messias, enviado de Deus. E a irmã Maria foi linda, irmão, a gente ama ela, ama muito ela, mas ela não é Deus. Ela não tem o poder que Deus tem. Acreditar que Maria atingiu espiritualmente o mesmo patamar de Deus é muito recente na história do cristianismo. É recentíssimo. E nós já estudamos e já falamos nisso aqui muitas vezes. Por isso, com muito carinho, eu queria te dizer que Maria não tem o mesmo poder que Jesus. Não tem. Que Pedro também não tem, e que Paulo também não tem, e que Apolo também não tem, e que eu, quem sou eu, né? Também não tenho, e que você também não tem, porque Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida, e não tem como alcançarmos a vida eterna sem Ele. E muitas outras coisas eu te convido a meditar, porque aqui, e para finalizar, Saulo teve um encontro íntimo e sincero com esse Jesus que eu estou te apresentando aqui. Talvez, e infelizmente, a gente só resolve ter um encontro íntimo e sincero quando a gente está perdendo a família de vez, ou quando a gente está afundado realmente no lamaçal do pecado, ou quando a gente está desgostoso a ponto de tirar a vida, ou quando as coisas vão mal, quando você perde tudo, ou perde a saúde. Mas você que está aqui nessa noite não precisa chegar nesse ponto. Saulo não precisou também chegar nesse ponto, porque ele estava no auge da sua carreira. Ele era o capitão, ele era o líder.
mas ele teve um encontro com Jesus.